Qual a maneira mais barata de você construir sua casa própria? Existe uma maneira mais barata e segura? Qual que é ela? Existem duas formas de contratações que mudam muito o preço da construção da sua casa própria. Uma contratação é a contratação por administração de obras e a outra é por empreitada global, certo? Em uma dessas duas, você vai saber exatamente qual será o valor fechado da sua obra. A outra, você vai ter uma estimativa. Existe uma terceira, que é uma estimativa com preço máximo garantido, certo? Então, vamos lá. Uma casa, ela é construída em dois componentes: os insumos, né, os materiais, e o valor da mão de obra. O valor do custo da mão de obra, você tem mais previsibilidade. Você estabelece tetos ali, pessoas vão fazendo por metas ali, e as empreitadas da mão de obra, você chega no custo. E o custo dos materiais, somando os dois custos, você chega ao valor final da casa. Quando você faz uma obra por administração de obra, ela tende a ser mais barata. Por quê? Porque em condições normais de economia, isso não aconteceu na época da pandemia. Em condições normais de economia, você tem uma estimativa ali por padrão de casa, o meu padrão de casa vai ser um médio ou alto padrão, você vai ter um custo ali, por exemplo, existem técnicas orçamentárias, por exemplo, como o CUB, que é o custo unitário básico, que te dá ali, na sua região ali, o preço dos materiais, mão de obra ali, no final de uma obra de tal padrão, padrão X, está custando, vamos por R$ 2.600 um metro quadrado. Certo? Então você faz por essa estimativa de custo, você vai ter mais ou menos o valor que vai ficar a sua casa. Por administração de obra, você tem essa estimativa. O que pode acontecer quando você faz uma obra por administração de obra? O que é uma obra por administração de obra? Vamos falar um número redondo. R$1 milhão, que é um número bonito de se falar, que é um número grande, e é um número também que é fácil de entender as proporções. 10% de R$1 milhão é R$100 mil. Então, uma obra por administração de obras, a pessoa que vai administrar a obra vai te precificar, assim, ó, o custo para eu administrar a obra é de 10 a 12 a 15% do valor global da obra. Então, se a obra custar, fora o lote, vamos supor, R$1 milhão, quem administrou a obra vai receber ali R$120 mil, R$150 mil por 15%, 120 por 12%, R$100 mil por 10%, certo? Então você vai pagando ele conforme a obra vai evoluindo. Por exemplo, gastou R$30 mil na fundação, você vai dar R$30 mil da fundação mais os R$3 mil. E você vai acompanhando os gastos da fundação para ver se os materiais chegaram lá, se o pessoal que consumiu aquela mão de obra naquela proporção de serviço pagou proporcionalmente, ok. Certo? Então, esse é um modelo de administração de obra. Ele tende a ser mais barato, certo? Só que o risco macroeconômico, que é o que quando você vai contratar uma obra para fazer essa obra para você vai construir uma casa para você, o que você quer saber? Você quer saber qual vai ser o preço final, certo? Então, por administração de obras, você vai ter uma estimativa desse preço. Aí, dependendo da qualidade do orçamento, da qualidade da construtora que te fez, esse orçamento ele pode ser de 15% ou 20% para mais ou para menos. Se você pagar um orçamentista junto com um engenheiro, um trabalho a mais ali e fazer decomposição de preço, essas estimativas baixam de 10%, chegam a baixar de 10% até 6%. Mesmo assim, você assume riscos macroeconômicos. Por exemplo, deu uma pandemia, o preço do cimento, que era R$30, foi para R$50. O preço do aço, que aconteceu na pandemia, que era uma coluna, custava R$40, foi para R$115. Então, se você percebe que a economia não vai ter grandes acontecimentos, e sua obra vai durar 4, 5, 6 meses, pelo menos 80, 90% dela, está muito favorável para você fazer por administração de obra. Existe um custo maior também. Você tem que ter um maior olhar como dono, né? Então, você tem que acompanhar relatório, acompanhar os contratos de formalização de mão de obra estão corretos,
para fazer sua blindagem jurídica, acompanhar os EPIs, você tem responsabilidades como dono da obra de acompanhamento. Para isso a gente tem esse guia, que eu já falei em outros vídeos, nós vendemos para você esse mini curso, você tem um guia do começo ao fim. Estou na etapa de fazer uma piscina, estou na etapa de fazer uma fundação. O que eu tenho que olhar ali? Está fazendo a ferragem certa? Está fazendo tudo certinho? Você vai acompanhando a obra e você vai tendo um norte ali para a gente guiando para você não errar. Ou errar muito pouco e ter uma performance que você quer. Que é a performance de ter 30%, 35%, 40% de economia para fazer sua alavancagem patrimonial e fazer valer a pena ter enfrentado o ônus de construir, certo? Então, o ônus de construir, que é pegar pronto, é muito mais fácil. Construir, você tem um ônus, que é acompanhar, e nós aqui estamos esforçando para fazer que esse ônus seja muito pouco, muito pequeno. Então, você acompanha tudo. Então, você vai gastar ali 15, 20 minutos por dia, não vai atrapalhar nada a sua atividade principal, essa é a nossa proposta, e que você consiga fazer essa sua alavancagem patrimonial. Então, na administração de obra, é dessa forma. Então, você vai ter uma estimativa de custo, vai estar precificado algumas coisas ali, mas você não vai poder cobrar da pessoa que executou sua obra que a sua casa tem que cravar em 500 mil ou 1 milhão. Na administração global de obra, e assim também, voltando à administração de obra, você vai pegar uma empresa que sabe executar da mesma forma, da mesma qualidade, tudo que uma administração global de obra. Você vai pegar uma empresa mais nova, por exemplo, uma empresa de engenharia que fez 5, 10 casas ali, que para ele também é mais confortável fazer por administração de obra e tudo, que vai dividir no risco com você de algumas coisas e as coisas funcionam melhor. Não, eu não quero saber de nada e tudo, sei o que, vou fazer por empreitada global. Sim, na empreitada global você consegue, fazendo certinho o seu contrato, olhando as cláusulas, vendo a compatibilização das cláusulas do contrato com a legislação vigente, fazer uma consultoria com um advogado, você não vai ter dor de cabeça, você vai receber a obra num valor fechado, certo? Por exemplo, uma obra de R$1 milhão, ela tem uma tendência a ser 20%, 25%, ou talvez 30%, 40% mais cara do que a administração de obra. Por quê? Porque essa pessoa que vai falar assim, não, eu faço essa casa só por R$1 milhão. Ela vai colocar no custo dela, ela vai colocar seguro dos seus funcionários, ela vai colocar os aluguéis de máquinas de pequeno porte ali embutido, que ela vai disponibilizar o sapinho dela, algumas ferramentas ali, vai embutir esse custo todinho. Ela vai embutir os riscos de macroeconomia. Peraí, se eu estou falando que eu vou entregar por R$1 milhão, eu tenho que acelerar, comprar esse cimento mais rápido, comprar alguns insumos que não vencem, que são não perecíveis mais rápido, e para eu não sofrer alguma rasteira de ordem macroeconômica. Por exemplo, pode subir a telha, pode dobrar de preço algumas outras linhagens de insumo, ele vai embutir tudo isso. Então, para ele embutir isso, ele vai fixar um lucro dele muito bom, vai embutir isso e também ele vai ter conforto para fazer. Para isso, sua obra vai onerar 30%, certo? Então, assim, dessa forma, você consegue fazer uma casa sem muita dor de cabeça e tudo. Porque às vezes você está nesse estado, você também não quer saber, você não quer acompanhar muita coisa, você só vai ter um acompanhamento. Me dá 30% da obra, provou que está 30% da obra, então toma mais um pouco de dinheiro, faz até 50% da obra. Aí você vai fazer algumas macro-medições, você põe 30% do valor do contrato na conta da pessoa, ela executa um pouco, você põe mais 30%, executa um pouco. Então é bom que se contrate empresas maiores para fazer obra por empreitada global. Porque se uma empresa pequenininha pegar uma empreitada global e der algum problema com algum funcionário ali e respingar alguma coisa em você de responsabilidade solidária, você pode ter, mesmo com a empreitada global, ter alguns problemas se você não tiver olhado desse jeito. Agora você pega uma empresa grande, já fez muitas casas, tem sede própria, tem muito maquinário, tem tudo, eles não vão se queimar caso eles tenham algum prejuízo no final da obra de 10%, 12% ali, eles vão honrar com aquele prejuízo ali. Se eles tiverem pegado um contrato mal pego, eles vão arcar com isso, certo? Então, a empreitada, geralmente não acontece. Geralmente a pessoa fala assim, eu faço por tanto. Se não fosse tipo assim, agora você vai fazer um mestre de obra. O mestre de obra eu faço por tanto a mão de obra, certo? Então, mas você não consegue ter o custo total da casa. O custo total da casa não é só mão de obra, é mão de obra mais materiais, certo? E mestre de obra também não tem muita essa sensibilidade
de blindagem jurídica dos seus funcionários. Então, ele fala que não vai ter problema, mas no final, depois que tem problema, ele não dá, o problema pode ser maior que a capacidade de resolver, ele deixa respingar por você inevitavelmente. Então, isso acontece. Então, são essas duas maneiras de construir por administração de obra ou empreitada global. A mais barata é a que você não tem o preço fechado. Você tem uma estimativa de preço. Por quê? Que é por administração de obra. Porque os custos de obra são pós-fixados. Então, assim, o cimento, você não vai comprar o cimento agora, você vai comprar durante o decorrer da obra, porque o cimento vence. Então, durante o decorrer da obra, pode ter preço que aumenta, sempre varia o preço, 1%, 2%, 3%. Existe um índice, que é o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, que é o que regula esse tipo de preço. Mas existe regionalizações. Então, tem lugar, que no seu lugar, teve um boom de preço em algum determinado material. Teve um boom de preço na brita, teve um boom de preço na areia, porque está faltando jazida. Ou a jazida é longe, o transporte para levar areia do lugar até a sua obra é longe. Então, assim, tem regionalizações, certo? De preço. Então, isso acontece com a administração de obras. E, enfim, você tem estimativas, porque na sua região também já é previsto isso, os custos unitários, certo? E você tem essas estimativas aí. Então, é possível saber quanto vai custar a sua obra por administração. Você sempre joga ali 15% para mais ou para menos, fazendo uma empresa que você vai contratar que vai fazer por administração, você só pergunta para eles, a última execução de obras, se for muito recente, do mesmo padrão básico da sua, ele vai conseguir te estimar preço. Então, você vai ter um certo conforto nisso aí, certo? Mas não tem problema. Mesmo assim, você vai garantir seus 35%, 40% de alavancagem financeira fazendo por administração de obras. Aí, se você não quer dor de cabeça, vai por empreitada global, que às vezes você está nessa fase mesmo e tudo. Então, a maneira mais barata de construir, na minha opinião, quase que sempre é por administração de obras. Se você pegar uma empresa muito carente de contrato, de tudo, vai fazer uma empreitada global barata, pode ser que dê dor de cabeça lá na frente, e pode ser que você lucre com isso, porque ela faz uma empreitada global e faça bem enxuto e dá certo também. Mas é muito difícil bater uma taxa de administração de obra. Negocia bem a taxa de administração de obra, negocia ali 12%, mas na época, na fase de acabamento, baixa para 8%. Tem maneira, se você ver o nosso guia aqui da construção completa, encorajar, quer construir, quer tirar do papel, muitas vezes, isso que já está 1 ano, 2 anos, vocês estão falando em construir, não sabe por onde começar, vai no guia completo nosso aqui, da construção da casa própria, que você vai saber tudo, como comprar o lote, como contratar, como majorar preço, como pôr meta em todo mundo e tudo, e a coisa vai acontecer, e você vai fazer como uma sinfonia a sua obra, trabalhando ali meia hora por dia, estudando. No começo você estuda 30 dias e 1 hora por dia, entende o todo, depois você só vai revisitando o seu guia conforme a obra vai acontecendo. Você vai tendo um guia ali, um norte ali, norteador, do que fazer em cada etapa, o que cobrar em cada etapa. Coisa de 1 hora por semana você está administrando muito bem a sua obra. Então esse é o propósito. Qual a maneira mais barata de construir sua casa? Eu acredito que seja administração de obra. Se for relevante para você esse vídeo, curte, compartilhe, comente. Comente aqui, foi muito bom para mim, tirou do papel, esclareceu tudo, não sabia o que fazer. Conta a história da sua situação. Por que te paralisou? O que te paralisou na construção da sua casa? Por que você não começou construindo? Às vezes já comprou lote. Por que ainda você não começou a construir? E se esse vídeo te esclareceu? Faça isso, por favor.